Amém? Nós vamos falar um pouquinho desse capítulo 1 de Gênesis, em que ele, obviamente, já traz o nome do livro, significa, segundo os estudiosos, que eu já falei que eu não sou estudioso de idioma. De idioma eu sei o que os outros pesquisam e falam. Gênesis significa princípio. Ora, princípio, talvez você possa entender também como base. Eu particularmente entendo que Gênesis é a base. Muita gente acha que Gênesis é apenas o livro que fala da criação do mundo. Não, não é bem isso. Eu acredito que em Gênesis está revelado todas as coisas. Tudo está em Gênesis. Em Gênesis está a promessa de um Redentor. Em Gênesis está o ministério desse Redentor, né? Gênesis 3,15, né? Porém, inimizade entre ti e a semente, entre a tua descendência e o seu descendência. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Calcanhar tem símbolo, cabeça tem símbolo, a mulher tem símbolo, semente é símbolo. Para mim, tudo está em Gênesis, só que de uma maneira oculta, que foi sendo revelada em outros livros ao longo dos anos, e, enfim, na grande obra que o Senhor Deus tem realizado sobre a terra. Então, Gênesis, princípio, e nós vamos lá, então, capítulo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, em princípio, nós queremos dizer o seguinte: o que as pessoas entendem como princípio, só para sintonizar aí, este princípio é a mesma parafraseada, a mesma palavra, quando João diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então o princípio de Gênesis aqui é o mesmo princípio de João lá, que diz que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ora, o verbo estar com Deus e o verbo ser Deus, quem é o verbo? Jesus é o verbo. Isso que João descreve foi antes da criação do mundo, que o verbo estava com Deus e o verbo é Deus. Então, esse princípio aqui, nós estamos falando de um momento da eternidade, um momento em que não tem nada criado. Inclusive aqui depois vai ser dito que Deus cria os exércitos celestiais, etc. Então esse princípio aqui é o vazio, em que não tem nada. Não é um princípio nosso, que nós podemos dizer, né? Dizem os cientistas, a era geológica do planeta, não sei que, tantos de bilhões de anos. Não, isso aqui é muito anterior aos bilhões de anos que os cientistas possam imaginar. É um princípio no vazio, onde Deus ali dentro desse princípio vai trazer à existência uma série de situações, tá? Esse princípio poderia ser chamado uma faixa da eternidade, por exemplo. Então diz que Deus criou. Vamos analisar só um pouquinho. Deus, que a palavra original é Elohim, terminação IM, que significa plural, seria semelhante ao nosso S aqui. Então quando diz Deus, o judeu entendia que esse Deus é plural. Nós servimos a um único Deus, amém? Mas o nosso Deus, ele tem uma, como é que eu vou dizer? Ele tem uma equipe, e a equipe do nosso Deus é Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus falou: o Pai é maior do que eu vou para o Pai, e quando eu for para o Pai, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Então, nessa palavra aqui, nós, no nosso idioma, não enxergamos bem que é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas no idioma hebraico, isso aqui está perfeito, porque a terminação in, Elohim, né, que nós
transliteramos por IM, que no original não é IM, essa expressão in no final da palavra, ele é um plural e ao mesmo tempo um singular. Ele é plural e ao mesmo tempo singular. Você conhece um pratinho pequenininho que tem assim, a gente chama aquele pratinho de quê? Pires, né? Se você diz assim, ali tem um pires, é aquele pratinho miudinho, né? Que a gente come aquelas sobremesas deliciosas. Eu como logo na bandeja, mas tem gente que come logo. Pires, quando você fala de pires, você está falando de quantas unidades? Uma só, mas a terminação dele é plural. É um prato que você chama de pires, terminado em S, que subentende plural, mas ele é um singular. O IM revela, o IM do original hebraico, Elohim, que nós traduzimos, nós não, os estudiosos traduzem por Deus para o português, esse IM revela um Deus trino unificado. Uma coisa impressionante. De um idioma que os estudiosos chamam o hebraico de o idioma de Deus. Um idioma divino, porque ele tem particularidades que expressam muito poderosamente o sentido da Escritura. Coisa que nós não temos. Por exemplo, no próprio grego, nós sabemos que temos 3 palavras para definir amor. O amor do pai para o filho, o amor de Deus para o homem, o amor de um homem para uma mulher. No grego são 3 palavras. E nós, no nosso idioma, ficamos no meio do caminho. Temos que especificar direitinho o significado, senão fica confuso. Temos que nos orientar muito bem pelo contexto do texto. Se for no grego, não preciso de nenhum contexto, basta colocar a palavra. Então, existem idiomas que possuem particularidades, e a mais fantástica particularidade nós encontramos no idioma hebraico, que muitos consideram o idioma de Deus, ou do povo de Deus, originalmente falando dos hebreus, dos judeus. Então, Deus é trino, mas é único. Jesus falou, Pai, para que eles sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um. O Pai e Jesus não são um numeralmente, matematicamente falando. Eles são um na ideologia, no princípio, na concordância. E Jesus disse que nós também deveremos ser um. Ora, se temos só uma regra, não podemos ser diferentes. Se todos nós temos que nos guiar pela mesma palavra, temos que ser iguais. Aliás, que se nos guiamos pela mesma palavra, somos iguais. E se alguém se acha diferente, melhor, mais bonito, mais polido, não está enquadrado na palavra. Porque a palavra não faz diferença entre nós, ela nos chama a unidade. Né? Então esse é um princípio contido aí no próprio idioma, né? Que é plural, mas ao mesmo tempo chama a uma unidade. Nós vamos ver que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Outra coisa aqui que diz, no princípio criou Deus os céus, céus no plural. Todas as versões dizem isso, céus. Ora, se eu disser céu, é um, mas se eu digo céus, é mais de um, no mínimo 2. O apóstolo Paulo diz que a versão Bíblia King James atualizada é bem clara em deixar, nos dá a entender que na verdade esse alguém que Paulo fala seria ele mesmo. Então Paulo diz, conheço um homem, não sei se no corpo, se fora do corpo, mas foi arrebatado ao terceiro céu. Então, de alguma maneira, Paulo entendeu a existência do primeiro, do segundo e do terceiro céu. Isso não tem mistério maior, porque desde Gênesis já está dizendo que Deus criou os céus. Então, diz a Bíblia que quando Satanás foi expulso, ele foi expulso para onde?
Quando Paulo escreve em Efésios capítulo 6, não é isso? Ele diz, nós não temos que lutar contra principados, nem contra potestades, mas contra as hostes infernais, os dominadores deste mundo tenebroso, que habitam nas regiões celestes. Então, o que nós temos visto? Os teólogos chamam o diabo de invasor, porque ele não teria direito de estar dentro deste céu, que é considerado, pela contagem nossa, de baixo para cima, o primeiro céu. Não foi criado para o diabo. Esse primeiro céu, onde estão as galáxias, o Sol, a Lua, as estrelas, os planetas, este primeiro céu foi dado aos homens. No terceiro céu, Paulo diz que viu coisas tremendas de Deus, coisas do paraíso. Então, do terceiro céu para cima, são as coisas de Deus. O primeiro é nosso, no meio aí tem um segundo céu. Esse segundo céu é onde Satanás está tentando manter o seu domínio. Lembra de Daniel? Daniel, quando ele está orando, o anjo vem e diz para ele, Daniel, olha, quando eu vim sair ao teu encontro, eu tive que lutar contra o príncipe da Pérsia, agora vem o príncipe da Grécia, e eu vou guerrear com ele e tal. E nós vemos que entre a passagem do anjo, que está lá a partir do terceiro céu para o primeiro céu, ele tem que encarar uma passagem através do segundo céu, e ele se depara com principados e potestades, hostes infernais da maldade que habitam nas regiões celestes, né? Certa vez eu ouvi a experiência tremenda de um homem que não tinha esse conhecimento até então do que nós estamos comentando aqui, mas ele contava a experiência dele de arrebatamento, e ele dizia que foi levado, quando ele saiu do corpo para ter algumas experiências, 2 anjos se apresentaram diante dele para o conduzirem através de uma série de lugares, até que ele chegasse aonde contemplou as coisas de Deus. E ali, segundo uma série de entendimentos e revelações, ficou entendido que ele não poderia sozinho atravessar pelo segundo céu em espírito. Ele seria massacrado pelos demônios. Então 2 anjos vieram aqui nessa terra, quando ele saiu do corpo, e o pegaram e o conduziram, passando através do segundo céu e chegando, não especifica o terceiro, mas nós entendemos que dali para frente, né? As delícias do paraíso. Então, irmão, Deus criou os céus e a terra. Céus no plural, que nos dá entendimento de muitas coisas. O diabo, então, ele é um invasor. Porém, ele é um invasor do primeiro céu com uma permissão, tá? Ele é com uma permissão. Deus permitiu o diabo invadir o primeiro céu para provar os homens, ou sei lá mais para o quê. Porque se Deus não quisesse, teria como bloqueá-lo, certamente teria. Ou seja, Deus determinou que tu sejas provado, Deus determinou que você seja testado. Quer morar no céu? Vamos ver se você quer mesmo. Você vai ter que ser fiel até a morte. O preço para morar no céu não é barato. Vem, irmão, vinde como estás. Conversa fiada, meu irmão, isso é mentira. Que vinde como estás o quê? Vem, fumando maconha, cheirando cocaína, se prostituindo, mentindo, enganando. Vem, Jesus te ama. Ama sim, vai nessa. Não muda não, que tu vai ver se ele ama. Então, Deus determinou que nós sejamos testados, provados, apertados. E ele falou, no mundo tereis aflições, né? No mundo vocês vão ter umas lutinhas aí. Não é lutinha, aflição. A aflição é um estágio avançado da batalha física e psicológica. Então não tem conversa não, tem que ser guerreiro mesmo, tem que lutar, né? Outra coisa que diz que Deus criou, mas eu gosto de chamar atenção para isso, irmão. Deus criou a partir de quê? Do nada.
Imagina alguém que do nada chama as coisas à existência. Sabe o que isso me relata? É muito poder. Eu posso confiar nesse Deus. Do nada ele, haja. Se o inimigo estiver me perseguindo e estiver a 1 metro de me alcançar e eu correndo do inimigo, ele diz, haja. Ele mete uma muralha na frente do inimigo que ele vai se esborrachar. Eu não tenho motivo de temer a nada, porque quem manda em tudo é o meu Deus. É Ele que manda em tudo, Ele que determina tudo. Nenhuma folha vai cair da árvore, nem um fio de cabelo meu vai cair, se Ele não determinar. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E aqui vai dizer, sabe o quê? Ora, a terra, entretanto, era sem forma e vazia. Porém, tem algumas versões bíblicas, me parece que também a Bíblia, uma versão bíblica chamada Bíblia de Jerusalém, que diz assim, ora a terra tornou-se sem forma e vazia. E lá em Isaías 45, não me recordo o versículo agora, diz que Deus, quando criou a terra, não a criou para que fosse sem forma e vazia, não a criou para que fosse um caos. E nós sabemos que Deus é onisciente. Aquilo que Ele disse, haja, veio à existência exatamente da maneira que Ele quis. Mas aqui diz que a terra era sem forma e vazia. Por que então, como dizem as versões bíblicas, a terra tornou-se sem forma e vazia? Eu acredito aqui, ao contrário do que diz a ciência, que um grande meteoro caiu na terra e houve um cataclisma, e esse meteoro foi superior a 1000 megatons da bomba atômica e destruiu todos os dinossauros, e destruiu isso, aquilo outro. Tá bom, a ciência fica com o meteoro. Eu prefiro ficar com a queda de Lúcifer. Quando Lúcifer teve a sua rebelião, a sua queda, houve uma batalha no céu terrível, um cataclisma. Imagina, você está pensando que quem lutou? Meia dúzia de anjos? João, quando escreve, diz que eram 200 vezes, não sei quantas mais vezes, milhares. Ele diz que ele vê os exércitos celestiais, e a Bíblia diz que desses milhões de anjos, 1/3 se rebelou. Amém? O dragão, com a sua cauda, arrastou 1/3 das estrelas. Então 1/3 de milhões se rebelou. Quando eles se rebelaram, houve uma luta. Imagina, milhões de anjos guerreando. E você sabe que o mundo espiritual repercute no mundo natural. Você não tem dúvida disso não, né, irmão? Senão eu vou pedir para aquele anjo que matou 185 mil passar lá na tua casa. Só para derrubar a tua porta, não vai, só na porta só. Então nós já vimos claramente que o espiritual influencia, modifica, transforma o natural. Então milhões de anjos guerreando. Para mim, por esse motivo, a terra tornou-se sem forma e vazia. Houve um cataclisma. E realmente, como diz a ciência, talvez tenha sido ali que os dinossauros tenham sido exterminados. Porque depois dessa não criação, mas dessa recriação de Deus, depois dessa recriação, porque hoje a ciência inclusive concorda com isso, que nós não vivemos numa terra criada, nós vivemos em uma terra recriada. Nós não vivemos num planeta que está no seu primeiro estágio, nós vivemos num planeta que está no seu segundo estágio, e esse planeta ainda virá para um terceiro estágio, que é a restauração do milênio. Então, aqui diz que, a ciência até diz que teria sido nesse cataclisma, que eles acreditam que foi um grande meteoro, que nunca foi encontrado, que colidiu com a terra, o que seria absurdo, porque Deus, tudo é criado por Deus. Admitir que um meteoro colidiu com a terra é admitir que Deus não teve controle sobre a sua própria criação. Eu estou fora desse pensamento. Quem quiser ficar com ele, fique à vontade, venda, leiloe,
eu não compro ele de jeito nenhum. O meu Deus tem domínio sobre a sua criação. Então não poderia vir um meteoro gigante colidir com a Terra e a sua obra se tornar um caos, sem forma e vazia. Isso está fora de cogitação. Então, pode ser sim, que ali naquele cataclisma, tudo que tinha sobre a Terra, como os grandes dinossauros, foram ao extermínio. Agora, a partir dessa recriação, nós vamos ver Deus criando o homem. A partir do momento que Deus criou o homem, não existiram mais aqueles animais imensos, tamanho de um prédio. Tem um filme aí, o Godzilla, né? Aquilo ali nunca conviveu, nunca existiu homem e aqueles animais imensos andando juntos. Aquilo ali nunca existiu sobre a terra. Inclusive, com relação a isto, a própria ciência admite. O fóssil humano mais antigo encontrado, que é na África, considerado o berço da humanidade, onde era o Jardim do Éden, o fóssil humano ali encontrado, o mais antigo, nem se compara aos fósseis de dinossauros. A distância de milhões de anos entre um e outro é uma coisa absurda. Então, a ciência também concorda com isso, que dinossauro e homem nunca estiveram juntos no mesmo tempo e na mesma era, tá? Bom, então a terra tornou-se sem forma e vazia, para mim foi a rebelião de Lúcifer, e aí a escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Irmão, você deve ser uma pessoa estudiosa, eu vou te deixar uma dica. Aqui diz que a escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Para mim, este mar e estas águas são coisas diferentes. Não é a mesma coisa, tá? Então, a partir de um momento, houve trevas aqui, houve um cataclisma, muita morte de sei lá quantos animais. A terra estaria provavelmente muito povoada, porque aqui já não estamos falando de criação, mas de recriação. A partir do momento que é descrito esse cataclisma aqui, vai dizer, o Espírito de Deus começa a pairar sobre a face das águas, e no verso 3, aí Deus começa a recriar, não a criar, mas a recriar, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. Houve então a tarde e a manhã, o primeiro dia. O que nos chama a atenção nesse detalhe aqui? Pelas simbologias que nós estamos vendo, desde o princípio, Deus olha aqui e vê uma luz, e vê trevas, e Ele faz separação dessa luz com essas trevas. Agora me diga uma coisa, tem sol? Não, o sol vai ser criado lá no dia 4º, a partir do verso 14. Mas aqui diz que havia luz e havia trevas, mas não tem sol. Aí o escritor, né, coloca, se você reparar, entre aspas, no verso 5 diz que Deus chamou a luz, abre aspas, dia, fecha aspas, e as trevas chamou, abre aspas, noite, tá? Então, isso que é chamado aqui de dia e noite, originalmente sem as aspas, luz, trevas, não tem a ver com o sol, não é uma luz do sol, e as trevas não é a ausência do sol. Quando o sol nasce, é dia, quando o sol baixa, a sombra se transforma em noite. Mas aqui nós não estamos falando disso, porque aqui nós estamos vendo a ordem da criação de Deus. Estamos aqui ainda no primeiro dia, e Deus só vai criar o dia, o sol
no quarto dia. Essa luz aqui que os cientistas chamam de luz cósmica, né? A qual eles não conseguem identificar a origem. Os cientistas com equipamentos potentíssimos, uma coisa absurda, que daria para você olhar para uma formiga e vê-la com 1 quilômetro de altura, equipamentos inacreditáveis que a ciência moderna produziu. Os cientistas chamam isso de luz cósmica, mas eles não conseguem identificar a origem dessa luz. Ela está lá no universo, mas eles não conseguem identificar essa origem. É como se fosse uma luz espiritual. Então, aplicando a nossa simbologia, eu diria que esta luz espiritual é a luz do próprio Deus. E as trevas seriam aonde Deus não está iluminando, aonde Deus não deixou que a sua luz invadisse. Só esse pensamento inicial para nós caminharmos um pouco aqui. Depois vai dizer assim: chamou Deus a luz dias, as trevas chamou noite, verso 5, então houve a tarde e a manhã, o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento. O que é o firmamento? O céu. Amém? E separou as águas estabelecidas abaixo desse limite, ou seja, abaixo do céu, e das que ficaram por cima. E assim aconteceu. Ou seja, Deus criou o céu e colocou águas em cima do céu e águas abaixo do céu. Amém? Isso para a ciência não é mistério. A ciência, inclusive, diz que o planeta Terra não é torrado, não é destruído pelos raios ultravioletas, porque eles são filtrados nas águas que circulam o planeta Terra. Se essas águas ali não estivessem, o planeta seria torrado pelos raios ultravioletas. Lá também em Gênesis, no capítulo 6, quando Deus fala com Noé que vai destruir o mundo com o dilúvio, diz a Bíblia que depois que Noé entrou com a sua família, os seus, na arca, que Deus fez chover sobre a terra e que Deus abriu as comportas do céu e derramou as águas que estavam acima do firmamento. Porque só as águas que evaporam da terra e chovem de novo, não daria para cobrir o planeta todo, como a Bíblia diz que os picos mais altos foram cobertos a 2 metros de altura. Então Deus se utilizou daquelas águas que estão acima do céu, acima da nossa cabeça, e jogou sobre a terra. E todo o globo terrestre, no seu pico mais alto, ficou coberto a 2 metros de altura. Então, isso que está sendo dito aqui vai sendo visto por toda a Escritura, algo tão tremendo. E Gênesis é o livro que eu costumo chamar Gênesis de base. Gênesis, para mim, é o livro de base. Se você quer entender direito as coisas, irmão, você tem que entender Gênesis. Não adianta, eu estou estudando Apocalipse. Você conhece Gênesis? Não, se não conhece Gênesis, irmão, estuda primeiro Gênesis, depois pode estudar Apocalipse. Porque Gênesis é o primeiro livro, é a base, é ali que tem toda a simbologia, e como nós hoje entendemos um pouco pelas misericórdias gloriosas de Deus, entendemos de simbologia, então nós temos condições de analisar o que é a serpente de Gênesis para descobrir quem é o dragão de Apocalipse. A queda de Lúcifer para entender quem é aquele dragão com a cauda que arrasta as estrelas. Se nós entendermos as estrelas de Gênesis, vamos entender as estrelas de Apocalipse. E é assim. Tem alguns livros, na verdade, por aí, que fazem um paralelograma. E eles, por exemplo, usam Gênesis, Daniel e Apocalipse. E os escritores se detêm exclusivamente em falar de Gênesis, Daniel e Apocalipse. Inclusive chamam o livro de Daniel de o Apocalipse do Antigo Testamento.
Dificilmente você vai conseguir estudar apenas um livro e ter o entendimento pleno. Deus nos reservou 66 livros e eles são a palavra de Deus. Então aqui existem águas acima da nossa cabeça e existem águas que foram separadas abaixo deste firmamento. No verso 8: e Deus ao firmamento deu o nome de céu. A tarde passou e raiou a manhã. Esse foi o segundo dia. Então disse Deus: que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. E assim aconteceu. As águas que estão sob o céu, abaixo do firmamento, se reúnam num só lugar. Então aquela parte que estava encharcada também demonstrou a sua parte seca. Deus outorgou o nome de terra à parte seca, e a massa das águas que se haviam ajuntado ele chamou de mares, né? Então, irmão, tem tantos detalhes gloriosos aqui. Falamos da rebelião de Lúcifer, né? Falamos das águas que estão acima e das águas que estão abaixo do céu. O que seriam essas águas que estão abaixo do céu? Qual a simbologia que nós atribuímos a essas águas abaixo? Essas águas, de um modo geral. Águas são símbolos da palavra de Deus. Então eu posso entender que acima dos céus tem uma palavra e abaixo dos céus tem outra palavra? Eu posso entender isso? Eu posso entender isso. Eu posso entender então que existem palavras que são naturais, abaixo do céu, e existem palavras que são espirituais, acima do céu. E Deus, para trazer as palavras que estão acima do céu para a terra, ele precisa de sacerdotes, porta-vozes. Nós, que a Bíblia diz que todos nós fomos comprados com o sangue de Cristo, e ele nos constituiu um reino sacerdotal. Jesus Cristo, o eterno sumo sacerdote, veio e trouxe as palavras do céu, não as palavras da terra. Existem palavras naturais, essas que foram separadas abaixo para o nosso mundo, e existem palavras espirituais, que estão acima do céu. A nossa busca não é pelas palavras naturais, a nossa busca é pelas palavras espirituais. E por que nós temos milhões morrendo dentro das igrejas hoje? Porque os pastores só têm palavras naturais. São as palavras que eles aprenderam no seminário. São os livros que eles leram. Eles são teólogos formados por outros teólogos, formados por livros. Eles não receberam nada de Deus. Nesse lugar, não. Nesse lugar você tem ouvido das palavras que estão acima do firmamento. E eu aceito o desafio de qualquer um, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Seja desafio de anjos ou demônios, eu aceito, porque sei aquele que tem falado comigo. Agora, os púlpitos por aí estão repletos de palavras naturais, e as pessoas estão morrendo, porque palavras naturais não colocarão ninguém no mover do Espírito, nem dentro do reino de Deus. Quer ver palavras naturais? Irmão, está aqui escrito, Jesus é a rosa de Saron. Venha nesta campanha que você vai levar a rosa para a tua casa. Isso é palavra natural, meu irmão. Que papo é esse? Já que Jesus é a rosa de Saron, você vai levar uma rosa? Jesus é a pedra angular. Então, irmão, no próximo culto nós vamos te dar a pedra. Isso não tem nada a ver com as palavras reveladas de Deus. Isso é um mundo natural que não produz vida alguma. Então, irmão, atenta. Existem dois tipos de palavra. Se você quer ser alguma coisa no reino de Deus, quer realmente ser um instrumento e ter valor, você tem que descobrir qual palavra foi separada acima do firmamento. São daquelas palavras que você vai realmente poder ver a glória de Deus e se transformar num instrumento poderoso do Deus Criador dos céus e Criador da terra.
Outra coisa que diz que nós estávamos analisando no verso 2, quando eu falei, a terra tornou-se sem forma e vazia, e eu falei que houve uma rebelião. Irmão, o diabo estava lá desfrutando da palavra de Deus e ele rebelou-se. Nós podemos dizer que o diabo conhecia a verdade, então ele apostatou, né? Agora, sabe o que eu acho interessante? A Bíblia, quando fala em Ezequiel 28 e Isaías 14, ali tem duas profecias que Deus usa uma simbologia para falar de Satanás, da queda de Lúcifer, né? E diz assim: tu eras querubim ungido da guarda, andavas no meio das pedras afogueadas. Isso dá uma imagem fantástica. Perfeito eras, até o dia em que se achou iniquidade em ti, né? E diz que estavas no Éden, não diz isso? Estavas no Éden o quê? Jardim de Deus, não é o jardim de Adão, é o jardim de Deus, ali especifica o jardim de Deus. E eu vi alguns testemunhos, já vi algumas experiências, em que parece que muitas das coisas que tem sobre a terra é uma espécie de réplica do que há no céu. Então Deus criou um jardim na terra, deu o nome desse jardim de Éden, colocou ali um homem que lhe era sacerdote, era dispenseiro da sua graça, com quem ele vinha e falava todos os dias. Parece ser um retrato do céu. Lá no céu, o diabo, aferidor de medidas, o homem que filtrava o louvor para Deus, alguém muito importante, um homem responsável pela adoração ao Todo-Poderoso, porque diz a Escritura, os teus pífaros estavam diante de ti, pífaros, instrumentos de música, quer dizer, e diz aferidor de medida, é aquele que controla alguma coisa. Era um ministro de louvor, inclusive outras experiências terrenas já confirmaram isso. Então, o diabo apostatou aonde? Como a Bíblia diz, estavas no Éden, jardim de Deus, ele apostatou. Com a sua rebelião, ele levou milhões de anjos ao abismo, e de lá ao lago de fogo e enxofre. O que vai ainda acontecer é um retrato de Adão, que também foi colocado como mordomo de Deus, aquele com quem Deus falava, através de quem Deus lançava a sua lei no jardim do Éden a todos os descendentes. Adão pisa na bola, é uma espécie de apostasia no Éden da terra. E esse tipo de apostasia, que não aconteceu com o diabo, que não era alguém comum, ou comum entre aspas, não era apenas um anjo de uma hierarquia baixa, ele era um querubim ungido da guarda que andava no meio das pedras afogueadas. O camarada era o tal, mas não se contentou com o que tinha e não se sujeitou à submissão das regras de Deus. Adão fez a mesma coisa, não se contentou. A culpa de Eva, conversa fiada, ninguém me convence do pecado. Se eu cair, a culpa é minha. Minha esposa nunca vai ser culpada pela minha queda, eu não dou ouvidos a ela. Nem meus filhos, eu não dou ouvido a eles. Nem minha mãe, nem meu pai, eu não dou ouvidos a eles. Depois que um homem discerne o som da voz de Deus, ele fica surdo para o resto. Adão conhecia muito bem Deus. Então, a mulher que tu me deste, Adão, esquece esse papo, teu castigo é esse. Amém, irmão? Deus não vê justificativa. Então Adão praticou uma espécie de apostasia. Hoje, Lúcifer era muito importante, Adão era muito importante, tão importante era Adão que Deus diz assim: por tua culpa, o que vai acontecer? Toda a terra será maldita. Olha a missão desse cabra aí, gente. Olha como que o homem é importante, que Deus não diz assim: tu pecaste, tu serás maldito. Não, eu confiei tanto nas tuas mãos que o teu pecado vai gerar uma maldição sobre toda a terra.
Adão jogou muita gente no inferno. Muita gente. E hoje, muitos líderes evangélicos, muitos porta-vozes de Deus, que também caíram em apostasia, pisaram na bola, fracassaram, se tornaram estrelas apagadas, buracos negros, e vão levar muita gente, juntamente com eles, para o inferno. E tem muita gente, eu sou membro da igreja tal. Meu amigo, você não está numa igreja. O pastor fulano de tal é o pastor da minha igreja. Ei, cara, vai para o teu quarto, vai orar. O que você chama de pastor não é pastor. A palavra dele é natural, é da terra. Quer uma prova? Faz plantão lá durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, e vê se ele diz que temos que morrer por Cristo. Não diz. Quem não fala de morrer por Cristo não é pastor, é mercenário, é ladrão, é hipócrita atrás do púlpito. Que a regra do evangelho é: ele morreu por todos, logo todos morreram, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É vitória pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, é ser fiel até a morte. Igreja verdadeira é aquela que te chama para a morte. Igreja falsa é a que te chama para a prosperidade. Vem, irmão, vem prosperar. Isso é pilantra, irmão. Isso está a caminho do inferno. Mas aquele que te diz: quer vir para a minha igreja? Vem dar a vida por Cristo, vem morrer pelo evangelho. Isso é uma igreja verdadeira. Se não te chama para a morte, é falsa, é mentirosa. Agora, a porta larga está por aí, a porta da prosperidade, tudo que é denominação, Assembleia, Batista, Metodista, Wesleyana, Universal, Mundial, todos eles têm essa escancarada porta da prosperidade. Um monte de mentirosos lá dando testemunho que conquistaram. Conquistaram o quê? O espírito da mentira. Então, irmão, veja bem, depois da rebelião de Lúcifer, né? Tem um detalhe aqui interessante, no verso 2, houve uma rebelião de Lúcifer. Na minha opinião, você é teólogo, estudioso, você pode discordar, só não podemos discordar da cruz de Cristo. Outras opiniões, você é livre, eu sou livre, vamos dar as mãos e torcer juntos, amém, irmão? Agora, aqui diz que a terra, entretanto, era sem forma e vazia, verso 2, a escuridão cobria o mar, que envolvia toda a terra. Então, depois, pelo que eu entendo, da rebelião de Lúcifer, a escuridão passou a cobrir o mar. Na simbologia nós vimos que mar significa o quê? Povos, multidões. E lá em Apocalipse, então, considerando isso, nós conseguimos entender o que Apocalipse fala das águas agitadas, ou seja, mar ou mares são povos agitados, são povos políticos desorientados. Todos os que são regidos por sistema político estão desorientados. Amém, irmão? Eles não têm direção. Direção tem quem segue as águas, que são símbolo da palavra, mas mares, não. Mares são povos desorientados. Então a Bíblia nos ensina, e eu vou repetir, a Bíblia nos ensina, não tem para sentar para negociar nem discutir ideia, isso é fato. A Bíblia nos ensina que mares são símbolos de povos orientados pela política. Aí você vai dizer: mas pastor, aquele cara da cara de leão é deputado, a mulher dele é senadora. Meu irmão, eu sei, tem um monte de palhaço rotulado de pastor a serviço do diabo. Eu não sigo Constituição, olha lá, Bíblia sim, Constituição não, eu só sigo Bíblia, a palavra de Deus, e é por isso que eu estou bem de pé. Quando o exército do diabo passa nessa rua, eles nem olham para cá. Entende, irmão? Eu sou imortal até que Deus cumpra o seu plano na minha vida. Desafio qualquer um, porque comigo não tem negócio. Já que Deus me deu entendimento, eu ando nele. Então, mares são povos desorientados e especificamente guiados pela
política, em que são chamados, inclusive, na simbologia de Apocalipse e outros livros, de nações, mares, nações, povos, política. Quem se guia pela política está desorientado, porque a política é regida pela carta magna, é magma, né, ou magna? Magna. Então, a carta magna chamada Constituição. Quem está sendo guiado por essa porcaria chamada Constituição está desorientado. Ninguém que se guia pela Constituição vai encontrar os portais da eternidade. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a Constituição brasileira. Salmo 119, verso 105. Não é. Se não é, opa, acorda, desperta tu que dormes, ressuscita-te dentre os mortos. Amém, meu irmão? Não sei quando que eles vão me prender de novo. Estou ansioso, mas sei lá, está faltando coragem. Vou dar um jeitinho na próxima audiência para ver se alguém me dá ordem de prisão. Então, meu irmão, mares são povos politicamente organizados, em que a Bíblia os chama de desorientados, tá? Outra coisa, irmão, vamos ao verso 6. Depois disse Deus: haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. E fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite das que ficaram por cima. E assim aconteceu. Deus deu o firmamento o nome de céu, a tarde passou, raiou a manhã, e esse foi o segundo dia. Ora, cadê a noite? Deus está contando o dia com tardes e manhãs. Cadê a noite? Nós dizemos que um novo dia surge quando vem a noite, né? Mas aqui não está vindo noite. A noite só vai acontecer realmente lá depois do quarto dia, quando Deus cria o sol. Aí é o primeiro dia, tarde e manhã, primeiro dia, tarde e manhã, segundo dia, tarde e manhã, terceiro dia. Mesmo depois, quando Deus cria o sol, ainda vai dizer assim: tarde e manhã, quarto dia, tarde e manhã, quinto dia. Criou o homem, tarde e manhã, sexto dia. Dá para a gente imaginar que essa luz cósmica aí, né, que os cientistas dizem, é uma coisa de um mundo realmente espiritual. O que nós vemos ali? Quando Deus diz que haverá separação, no verso 4, viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. Ora, mas essa luz não é o brilho do sol, é uma outra luz. Então ele separou esta luz aí, que não é o brilho do sol, ele separou das trevas. Um princípio que para nós já sabemos: entre luz e trevas não há comunhão. Mas que luz é essa? Essa é a luz da glória de Deus, essa é a luz da revelação de Deus, que resplandece sobre os homens, né? Podemos entender dessa maneira. Não tem nada a ver com sol, não tem nada a ver com lua, não tem nada a ver com esse dia de 24 horas, com essa noite que é a ausência do sol. Não, aqui a coisa é outra, diferente. Não está se falando de sol, de lua, de estrelas. Não estamos falando das coisas concernentes ao primeiro céu. Quando se fala dessa luz aqui que Deus observou e viu que era boa, não é esta luz que vai estar resplandecendo sobre a terra. É outra. Quando o sol surge, é essa luz do sol que vai, como até hoje nós vemos, vai estar resplandecendo sobre a terra. Então aqui nós temos, irmão, uma luz espiritual que não pode se misturar com as trevas. Esse é o retrato das nossas vidas, que sobre nós resplandece a luz da glória do Evangelho de Jesus Cristo, que é uma palavra. O Evangelho é uma palavra que está acima do firmamento, que tem essa luz, e é isso que nós temos que resplandecer nessa terra
essa humanidade complicada que nós vivemos. Só aqui de novo no verso, deixa eu ver o que eu separei aqui, irmão. Certo, eu separei aqui no verso 11. Diz: determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem semente e árvores cujos frutos produzam semente, conforme suas próprias espécies. E assim aconteceu. Tá. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Deus está criando aqui, no verso 11, árvores que deem sementes. É possível isso? O sol vai ser criado bem depois. A ciência hoje diz que aonde a luz do sol não bate, não nasce planta. Em águas profundas dos oceanos, nós temos oceanos que chegam a ter a profundidade de... são 12 quilômetros? Quem sabe? Eu li isso, já me fugiu a memória. Temos oceanos muito profundos, aonde a luz do sol vem por cima das águas e chega uma hora que ela não consegue mais ir até o fundo. Ali naquela parte de profundos oceanos, de águas profundas dos oceanos, aonde a luz do sol não bate, não nasce nada. Se você pegar uma semente, 2 sementes, colocar uma plantada naturalmente, outra plantada, e você cobrir ela de modo que ali não bata nenhum raio de sol, nenhuma luz penetre ali, uma semente vai germinar e a outra não vai germinar. Isso já é provado cientificamente. Aonde não há luz solar, não nascem plantas. E aqui está dizendo que Deus, muito antes de criar o sol, já está criando a vegetação, as árvores. A ciência olha isso aqui e diz assim, não, tem coisa errada aqui. No próximo bloco nós vamos ver que não tem nada errado. Amém, irmão?